Olá, boa noite, chegando aqui mais uma vez para estarmos juntos nesse Dormindo com Deus, nessa hora muito especial em que nós trazemos uma mensagem de Deus para o seu coração. Encerrando mais um dia, sextou, como diz os jovens, é tempo de descansar, chegando ao final de semana. Gosto muito dessa música no fundo. Você não para, não deve parar, continue. Abraço, Marcelinho, tô vendo que você já está aí juntinho. Irmã Luzia também, Deus abençoe. Um abraço carinhoso à senhora e ao seu marido. Também o Alexandre, aquele abraço, viu? É sempre bom estarmos aí com essa amizade que temos, e eu quero mandar aí um abraço à sua esposa. Muito bem, eu quero... a Rita já dando os aplausos aqui. Ei, Rita, também um abraço para você, viu, Rita? Sempre tá ligadinha aí. Olha, esse programa vai de segunda a sexta, começando às 11h15 ou 23h15. Eu sou o Pastor Marco e nós vamos juntinhos, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer ao final de mais esse dia, e que você possa estar cheio da esperança do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Estou aqui diretamente de Barão Geraldo, da minha casa. Então, é daqui que nós temos feito o programa de segunda a sexta. E sempre estamos envolvidos aqui no dia a dia da casa. Talvez você já ouviu alguns latidos aí, e esses latidos é da minha cachorra, a Haná. E se ouvir alguns barulhos aí, é do dia a dia da casa, pode ter certeza disso. Muito bem, enquanto os outros estão chegando, nós vamos para aquele momento da nossa ilustração. E o título dessa ilustração chama-se Aviso Oportuno. Aviso oportuno. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aviso oportuno. E essa ilustração é muito interessante porque conta a história de um homem que era um artista, e esse artista estava pintando uma igreja, e ele estava pintando aquela parte que é chamada de abóboda, aquela parte arredondada que existe em cima de algumas igrejas, principalmente aqui no Brasil, das igrejas católicas, e ali geralmente eles colocam uma pintura muito especial. Eu muitas vezes, chegando numa igreja que tem essa pintura, eu paro para olhar e admirar o artista que consegue nos dar uma visão, e ele pintando lá em cima, e quando a gente entra na igreja, olha para cima, sempre tem ali uma pintura que nos chama a atenção. E esse artista estava pintando, e ele estava muito próximo ao final do andaime. Envolvido com a sua pintura, ele começou a dar uns passos para trás. E ele tinha um irmão que era pintor também. Em vez de o irmão chamar a atenção, porque o irmão ficou com medo dele se assustar e dar passos para trás e cair do andaime. E sendo muito alto, ele não queria correr esse risco. O que o seu irmão fez foi jogar um pincel justamente na pintura em que eles estavam fazendo. E quando o irmão jogou o pincel, aquele pintor que estava à beira de cair do andaime se lançou para frente para que então pudesse impedir que aquele pincel tocasse aquela pintura. E com isso ele deu os passos para frente, saindo do perigo, e com raiva e de uma maneira meio violenta, ele então se lançou naquele pincel para não borrar a pintura
e ficou bravo com o seu irmão por causa daquele lançamento do pincel na pintura. Muito bem, aqui vai a lição especial dessa pequena historinha. Olha, Deus também algumas vezes destrói as doces esperanças do nosso coração para nos advertir sobre o grave perigo em que estamos. Por causa do pecado e para salvar as nossas vidas, muitas vezes o Senhor faz com que a gente dê os passos na direção contrária de que a gente estava indo, justamente para nos salvar. Assim como aquele irmão do pintor jogou o pincel e aquele pintor, ao ver aquele lançamento, ficou bravo e furioso e se lançou para frente, saindo do perigo. Assim Deus faz conosco, também nos aniquilando algumas esperanças, tirando algumas coisas da nossa vida, para que então nos salve de um perigo muito grande. E que essa ilustração talvez faça com que você reflita nos acontecimentos desse dia e lembre-se que você tem um Deus de amor, e esse Deus que ama tanto a você, Ele faz de tudo para que você possa estar a salvo. Amém? Tenho a certeza que você vai meditar nessa pequena história. Aumentando o som aqui, e nós vamos para a palavra de Deus, porque afinal de contas, hoje é sexta-feira, chegando ao final aí desse mês de janeiro. Hoje, dia 29, e alguns minutinhos para acabar o dia de 29, e amanhã é um dia muito especial para nossa casa, para nossa família, e especialmente para mim, porque é dia 30. Dia 30, Dalcinha faz aniversário. Minha esposa faz aniversário amanhã, daqui a alguns minutinhos. E no dia 31 de janeiro, minha mamãe faz aniversário. Então, esse final de mês é um final de mês abençoado, porque nós ficamos felizes quando Deus nos concede mais um ano de vida em nome do Senhor Jesus. Vou abaixar aqui o som para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. Acabamos as bem-aventuranças, onde estávamos no livro de Marcos. Hoje vamos repetir, vamos para o livro de Marcos, capítulo de número 1, verso de número 21 até o verso de número 28. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Talvez você já ouviu algumas mensagens desse texto, mas eu quero desafiar a você, em nome do Senhor, nessa hora, a abrir o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer nesta hora. Amém? Muito bem, diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. E então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina?
Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Então correu sério a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Temos aqui um texto que nos chama a atenção, porque ele está logo depois em que João Batista batiza a pessoa do Senhor Jesus. E o texto começa dizendo que entraram em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade privilegiada, não só porque existia nela uma sinagoga, mas também porque o Senhor Jesus operara muitos milagres naquele lugar. Cafarnaum era a própria cidade de Jesus, por assim dizer, quando nós olhamos para Mateus 9, verso de número 1. Sempre Jesus se sentia em casa quando estava em Cafarnaum. Não sei se você sabe, mas Cafarnaum significa Vila de Naum. Deixa eu só brincar aqui um pouquinho. Não tem Cafarna 2, Cafarna 3, não existe. Cafarnaum significa Vila de Naum. E achava-se ali situada ao norte do Mar da Galileia. Ela possuía uma alfândega, segundo Mateus 9:9, possuía uma centúria romana, e isso significa que havia um posto militar ali com pelo menos 100 soldados romanos. Para uma cidade do porte de Cafarnaum era um número considerável, não era pouco. E essa cidade era especial na vida da pessoa do Senhor Jesus. Mas eu não quero parar na cidade, mas aquilo que aconteceu ali na sinagoga. A sinagoga era um lugar especial porque tinha 4 funções. Primeiro, um lugar para se frequentar, um lugar de pregar. Verso de número 21, Jesus foi para ali justamente para pregar. Também um lugar de adoração. Verso 21 diz que no sábado foram ao lugar de adoração dos judeus, que era a sinagoga. Também um lugar onde ensinava a palavra de Deus, diz ali o verso de número 21. E um lugar para os necessitados espirituais. Verso de número 23 fala justamente de um homem que estava possuído por demônio. Eu quero só frisar alguns pontos importantes. Era um lugar que as pessoas frequentavam para ouvir uma mensagem, para adorar a Deus, para aprender da palavra de Deus. As pessoas chegavam ali com necessidade, mas de repente nós encontramos no verso de número 23 que o demônio estava ali em uma pessoa. Se a gente então parar um pouquinho para analisar, podemos descobrir alguns pontos a respeito aí dos demônios, que o fato da pessoa ser religiosa não significa que ela está livre. Ela pode estar muito presa, ela pode estar sobre o poder de Satanás, ela pode estar sobre o poder dos demônios. E os espíritos ou demônios são personalidades verdadeiras, são perversos, odiáveis e destruidores. São anjos que há muito tempo atrás rebelaram-se contra Deus e seguiram a Satanás. Os demônios são espíritos que não têm corpo para habitar. E nós encontramos que na palavra do Senhor, que então um homem que estava naquele lugar, no verso de número 23, nós encontramos isso, que um homem possesso de espírito imundo, esse aqui bradou. E veja que tem alguns pontos que eu quero destacar
sobre esse espírito imundo ou os demônios que estavam sobre aquele homem. Primeiro ponto é que os demônios, estando naquele homem, dominavam. Era um homem dominado pelos demônios. Alguém que não podia ter vontade própria, mas era alguém que estava dominado completamente pelos demônios. Segundo, verso 24 e 25 diz que os espíritos imundos reconheceram a identidade do Senhor Jesus. Esses espíritos reconheceram a humanidade de Cristo, dizendo Jesus Nazareno, ou seja, porque ele vivia em Nazaré e era conhecido como Nazareno. Mas eles também conheciam a divindade de Cristo, o Santo de Deus. Veja que eles dominavam o homem, mas reconhecia o poder do Senhor Jesus, a humanidade do Senhor Jesus e, portanto, eles sabiam que Jesus era Deus, homem, homem, Deus. O verso de número 25 e 26 apresenta outra característica. Não só dominavam o homem, não só reconheceram a Jesus, mas eles resistiam. Verso 25 e 26, o inimigo não saiu do homem sem oferecer resistência. E veja só que o verso de número 26 diz que esse homem foi atormentado, o demônio jogou o homem no chão. E talvez você que está me ouvindo nessa noite, esta mensagem, tenha tido batalhas não físicas, mas batalhas espirituais. Ou talvez alguém da sua família está sofrendo tremendamente por causa justamente da dominação de Satanás sobre a vida desta pessoa. Mas hoje é tempo de livramento. Hoje é noite de que a autoridade de Jesus prevaleça. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite que cesse completamente a força de Satanás e por mais resistência que ele ofereça, maior é Deus e todo o poder tem o Senhor, em nome de Jesus. Porque há uma quinta característica, diz verso 25 e 26, que os demônios obedeceram às ordens do Senhor Jesus. Quando o Senhor então falou com ele, os demônios obedeceram. Há muita gente que fica assustada quando há uma possessão. E talvez você está enfrentando uma luta dentro da sua casa, do seu lar, e uma luta espiritual. Alguém da sua casa, da sua família está sendo dominado por Satanás. Tem oferecido resistência, tem atormentado a vida familiar ou a vida desta pessoa, e de tal maneira e que entristece o seu coração. Mas eu quero te dizer que esses demônios não têm poder como o Senhor. O Senhor é mais poderoso e Ele tem o poder de libertar. E uma palavra apenas eles obedecem, assim como aqueles demônios obedeceram. Hoje, a mensagem de Deus para você é que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é capaz de dar liberdade ou libertação ao cativo em nome de Jesus. Seja qual for. Talvez essa pessoa é até religiosa, mas você tem notado o quanto Satanás tem aprisionado. Mas hoje é noite de libertação. Quando olhamos para o texto, nós vemos uma distinção entre o ministério do Senhor Jesus e dos escribas. E quando começamos a analisar e ver o poder do Senhor, nós vemos que há uma diferença. E muitas vezes, queridos, nós estamos mais como os escribas e bem longe
dessa autoridade que tem a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero destacar, primeiro, os escribas conheciam a verdade. Eles conheciam as Escrituras. Os escribas eram profissionais que faziam cópias do Velho Testamento. E eles estavam ali na sinagoga. Eram professores da palavra de Deus, do Antigo Testamento. A maior parte deles, apesar de ser professor, não tinha fé verdadeira em Deus e nem cria em Deus. Conheciam muito bem a palavra de Deus, mas não conheciam a Deus. Quero parar aqui um pouquinho, porque muitas vezes esses escribas se apresentam como alguns de nós hoje. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a igreja? Você conhece textos da palavra do Senhor, mas você não tem um relacionamento com esse Deus. E a autoridade não existe. Parece que o diabo deita e rola e faz da sua casa, da sua vida, um grande inferno. E talvez você diga até assim, quanto mais eu vou na igreja, parece que a coisa fica difícil. E é fato. Porque o fato de ir na igreja, até o diabo foi. Até o diabo estava ali. Os escribas estavam ali, mas sem autoridade. Jesus não. Ele conhecia o seu Pai. Ele compreendia a palavra de Deus. Jesus Cristo pregou a verdade e tratava das coisas importantes sobre vida, morte, santidade e amor. Portanto, Jesus, ele tinha essa autoridade que os escribas não tinham. Nessa noite, talvez, para enfrentar essas lutas que você tem tido na área espiritual, você precisa da autoridade. Não é simplesmente da oração do pastor Marco ou da oração de alguém, mas você precisa da autoridade do Senhor. E isso só com um relacionamento profundo com Deus é que nós conseguimos ter. Veja que Jesus Cristo, ele veio de uma maneira poderosa. Os escribas, verso de número 22, pregavam sem convicção, sem respaldo da palavra de Deus. Jesus pregava como quem tinha autoridade, guiado pelo Espírito Santo, e falou no poder de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito de Deus está falando ao teu coração, para que você tenha esse relacionamento profundo com o Senhor, para que haja autoridade, autoridade de expelir demônios, autoridade de levantar as mãos e orar com autoridade sobre situações complicadas e difíceis que você tem vivido. Veja que também nós encontramos que os escribas, apesar de um conhecimento, estavam muito longe da prática. Jesus praticou aquilo que ensinava. Por isso, o seu ensino era de autoridade. E ele, então, quando falou com aquele possesso, falou com autoridade. E eles ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que você não possa ser só um na igreja, mas que você possa praticar aquilo que você professa. Não somente professar, mas praticar. Que você tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Uma prática de vida cristã real. Não como os escribas, que conheciam, mas não tinham prática. É impressionante como
Nós temos, no dia de hoje, diversas faculdades em Campinas. Eu sou do momento em que só tinha PUC e a Unicamp. Hoje, várias faculdades. E eu tenho conversado com alguns empresários e eles têm dito, olha, mas faz a faculdade, não tem experiência nenhuma. Falta prática. E muitas vezes, alguns deles me dizem assim, olha, eu tenho trocado aquele que tem o conhecimento por aquele que tem a prática. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem prática. Nessa noite, em nome de Jesus, que você possa ter um relacionamento profundo com o Senhor, uma prática de vida cristã, que quando há um problema espiritual não foge, não corre, não se assusta, não chama fulano ou ciclano, mas com a autoridade que Deus lhe deu, você consegue enfrentar a situação. A reação da parte da congregação foi maravilhar-se, porque aquele homem agora foi liberto do poder do diabo. Foi destruída as obras do diabo na vida daquela pessoa. E aquela pessoa que estava dentro da sinagoga, do ambiente religioso, agora ela está completamente liberta. Nessa noite, o Espírito Santo coloca esta palavra no meu coração para trazer a você, para que você tenha a autoridade do Espírito Santo do Senhor, para, em nome de Jesus, enfrentar estas lutas espirituais, não físicas, mas espirituais, com autoridade e poder vindo do alto. Pergunto, você tem prática e não só conhecimento? O Espírito de Deus está sobre a tua vida? Não fique me dizendo quanto tempo você tem de igreja, nem há quantos anos você se batizou. Muito mais do que isso. É hora de um relacionamento com autoridade. Se dentro da igreja houve uma manifestação do diabo, imagine fora. Se dentro da sinagoga aquele homem religioso estava ali, mas possuído pelo demônio, imagine fora. E que o Senhor possa nos dar autoridade de combater todas as obras das trevas, em nome de Jesus. E na noite de hoje eu gostaria de orar com você. E eu gostaria que você colocasse essa situação espiritual, essa batalha. Você sabe que Satanás, o diabo, o inimigo da nossa alma, tem prendido, tem oprimido, tem escravizado as pessoas da sua casa, da sua família, mas hoje é tempo de libertação. Hoje é tempo de autoridade do Espírito de Deus sobre a tua vida, para que todas as obras das trevas cessem, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho visto aqui pedidos de oração. A minha tia Terezinha está pedindo oração aqui pelo seu filho. Mande um abraço ao meu primo, em nome de Jesus, e vamos orar por ele. E se você tem alguém agora que tem enfrentado essa escravidão espiritual, em nome de Jesus eu quero convidar você a orar comigo agora, em nome do Senhor. Vamos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, dá-nos a autoridade da Tua palavra. Ó Deus, cada um que me ouve nesta noite, que
o Senhor, em nome de Jesus, possa tomar as orações dos teus servos. Alguns que clamam por filhos, outro por pais, parentes, e em nome de Jesus, eu oro agora para que a autoridade do Senhor esteja presente em cada lar, sobre cada vida. Ó Espírito de Deus, trazendo libertação a esse filho, a esse parente, trazendo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, essa liberdade que só o Senhor dá. Eu clamo a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Eu tenho a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. E o Senhor te chama, não para timidez, mas para autoridade no Espírito Santo, para esta batalha que você tem enfrentado, não física, mas espiritual. E que em nome de Jesus, Satanás seja derrotado para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E ainda mais, quero profetizar a você, para que quando isso acontecer na tua vida, você testemunhar da mão do Senhor, assim como eles estavam admirados, você glorifica o nome do Senhor, levando esse testemunho a mais alguém, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até segunda-feira, das 11h15 até 15 para meia-noite. Lembrando que esse final de semana, como nós ouvimos, está momento aí vermelho, mas as igrejas podem estarem abertas, segundo o secretário municipal, com 40% da sua ocupação. Estaremos lá na igreja, mas estamos suplicando que aqueles que têm a questão do risco, ouça a mensagem na sua casa através das lives em nome do Senhor Jesus. Assim que nós acabarmos, eu estarei colocando depois a mensagem no YouTube. Você pode assistir a de ontem, ou se você já chegou um pouquinho tarde, perdeu a historinha, você pode chegar lá e acessar essa historinha ou essa ilustração para que você possa então meditar e pensar nela. Que Deus te abençoe e até segunda no Dormindo com Deus. Mas esse final de semana estaremos ali na igreja às 9 horas transmitindo a nossa escola bíblica dominical, Salmo. Temos aprendido o livro de Salmo de número 38 e também 10h15 o nosso culto, começa a transmissão e às 18h30. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e até mais.